Muito boa tarde, pessoal. Agora 1h08, está no ar a programação esportiva deste sábado da Rádio Bandeirantes e é hora de acelerar. Pole Position começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position, seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cautabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. 1h mais 9, está no ar o Pole Position, claro, para falar muito sobre Fórmula 1 aqui na Rádio Bandeirantes. Os treinos para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 já estão resolvidos e deu de novo Ferrari, hein? Ai, essa Ferrari que está dominando o início da temporada, Sebastian Vettel, só dá Sebastian Vettel, e a Ferrari mais uma vez mete tempo na Mercedes. Claro, a gente vai falar muito sobre o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Azerbaijão, que será disputado em Baku, aquele circuito de rua que tem a maior reta da Fórmula 1. Com a gente por aqui, como sempre, hein? Meu amigo Odinei Edson. Tudo bom, Odinei? Boa tarde a você. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde aos ouvintes. Comigo tudo tranquilo, legal, esperando uma boa corrida amanhã, né, Bernardo? Afinal de contas, o treino foi espetacular. Desculpa, Odinei. Alô? Aguardando uma boa corrida amanhã, afinal de contas o treino foi muito bem hoje, né? Foi muito bom sim, eu gostei. E chega a ser uma surpresa, Odinei, na sua opinião, esse desempenho da Ferrari matando a pau no início de temporada, dando um banho na Mercedes no início da temporada? Não, acho que a Ferrari estava se propondo a isso e conseguiu. A surpresa é a queda do time da Mercedes, que não está conseguindo se entender com os pneus. Vamos ver até quando. Mas você pode ver que o Hamilton está aí, vivo e aceso, e o que a gente sempre observa a expressão do piloto depois que sai do carro. Ele saiu sorrindo, apesar de não ter conseguido a pole position. Então acho que ele está com um carro bom e competitivo para tentar lutar pela primeira vitória do ano amanhã. 1h11, quero o destaque inicial também da Alessandra Alves. Tudo bom, Ale? Boa tarde a você. Oi, Bernardo, boa tarde para o Odinei, para todos os ouvintes também, tudo ótimo, nossa, que treino sensacional. Eu ia destacar, esse Odinei Edson chegou na frente, acabou falando que eu ia falar, ia justamente comentar como o Hamilton estava com um semblante tranquilo, feliz até, eu diria, algo que não é muito normal para ele, porque ele é o típico piloto que tem escorpião no bolso, né, como a gente costuma dizer, não no bolso, né, da natureza do escorpião, aquele piloto aguerrido que gosta de estar na frente, que gosta de bater recorde em cima de recorde, e no entanto eu notei muito, me chamou muita atenção justamente a expressão tranquila, serena de Lewis Hamilton depois do treino, em que ele ficou 1/10 de segundo atrás do Sebastian Vettel. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que será que há por trás? É só a perspectiva de eventualmente vencer a corrida, classificar na frente em Baku não é tão importante assim, mas eu fiquei pensando que talvez tenha um aspecto psicológico interessante para a gente abordar e para a gente analisar em relação ao Hamilton. Eu acho que o Hamilton, como Ayrton Senna, por exemplo, é um piloto que gosta de caçar, ele tem um ímpeto caçador, não que ele goste de estar atrás, mas eu acho que ele se motiva muito quando ele tem que buscar um objetivo, no caso, bater a Ferrari. E afinal de contas ele está largando ali na segunda posição, e ele mesmo disse, vou tentar dificultar para o Sebastian Vettel. Então eu acho que vai ser uma corrida muito interessante. A do ano passado, valha-me Deus, foi uma daquelas corridas malucas que teve aquela famosa briga de trânsito entre o Vettel e o Hamilton, que acabou custando, não só uma punição, mas acabou custando, na verdade, uma mudança de atitude do Vettel, e a gente viu que no final acabou sendo uma vitória do Daniel Ricciardo, como ele mesmo disse, eu não ganho corridas sem graça, então estou bem curiosa e bem ansiosa para essa prova de amanhã, que larga às 9h10 da manhã. Um beijo para a Juliana, filha do Ronaldo, que nos ouve diretamente do Guarujá nesse momento. Manda aqui um WhatsApp para a Rádio Bandeirantes. Bom, você falou em Ayrton Senna, Alessandra.
na próxima terça-feira fará 24 anos da morte do piloto brasileiro Ayrton Senna, né? O Ayrton que conquistou o último título da Fórmula 1 mundial para o Brasil em 1991. Desde então o Brasil não conseguiu um título mundial de Fórmula 1. Levou muita gente à Fórmula 1, é verdade. Mas muitos desses pilotos não entregaram o resultado que, pelo menos, ensaiavam entregar nas categorias de base. Na ponta da linha com a gente, José Carlos Brunoro, empresário de sucesso do marketing esportivo mundial, que esteve envolvido em alguns projetos de Fórmula 1. Me lembro particularmente aqui do projeto da Forte Corsa, equipe Ítalo brasileira, esteve também por trás da carreira do Pedro Paulo Diniz, que guiou na Forte Corsa, também depois na Prost, enfim. E eu convido o Odinei Edson, que está também com a gente no Pole Position. O Brunoro já está na nossa escuta. Odinei, por favor, comece a entrevista com o Brunoro, que nos ouve ao vivo a 1h14 aqui no Pole Position. Oh, que prazer poder ouvir José Carlos Brunoro, esse grande esportista que mexeu já com tantos esportes e que tem uma cultura muito afinada, né, Brunoro, com relação a esses caras que dão um trabalhão danado para se gerenciar a carreira, como por exemplo o Adi Alonso, que a gente observa aí, que é um talento, um piloto sendo apontado sempre como um dos melhores do grid, mas que não consegue mais os resultados todos. Estamos curiosos aqui um pouquinho por essa sua opinião, tudo bem? Boa tarde, Brunoro. Eu não estou ouvindo o Brunoro. Eu também não. Brunoro, alô, Brunoro, me ouve? A gente vai ter que refazer a ligação com o Brunoro aí, viu? Tá bom. A produção me avisa que ele está conectado, 1h15. Tudo bom, Brunoro? Você nos ouve? Não, daqui a pouco. Daqui a pouco o Brunoro vai falar com a gente, não está aqui. Não consigo ouvi-lo, a linha está aberta, enfim. Se estiver nos ouvindo, talvez nos ouça, mas não consegue falar aqui. Me ouve agora, Brunoro? Te ouço muito bem. Muito obrigado, Brunoro. Tá aí, Odinei, o Brunoro, o contato restabelecido aqui com o Brunoro, pode falar, Odinei. Eu não sei se ouviu minha pergunta, tudo bem, Brunoro? Tudo bem, não ouvi não, estava sem retorno. Tudo bom? Muito bem, eu estava aqui falando da sua participação no esporte brasileiro, gerenciando muito carreira de piloto, jogador de vôlei, de futebol, enfim, passando aí por todos esses segmentos todos, e a gente fica nessa angústia de saber essa dificuldade que é gerenciar esses caras, né? Porque, como exemplo, eu estava citando o Alonso, que é um talento nato, mas faz tempo que não ganha corrida, não consegue se mostrar o resultado, mesmo tendo o potencial que tem. E você deve ter uma experiência muito boa nisso e talvez até encontre uma justificativa para a gente ficar mais tranquilo aqui do outro lado, Brunoro. Pode ficar tranquilo, o Alonso acho que ele não quer ganhar, não, ele quer criar, ele quer se divertir um pouco, por isso que ele fica numa equipe também que não lhe dá um carro muito competitivo, ele não ter tanta responsabilidade, essa é a minha visão de fora, tá? Ele fica se divertindo, é um cara para ir para uma equipe grande, ele é um cara difícil, que ele tem muito talento, eu acho que é um dos caras mais talentosos da Fórmula 1 ainda, né? Que quando ele quer guiar, ele dá um show, mas ele não quer se submeter a muitas coisas, não. Então eu acho que ele está naquela fase de brincar, de fazer as coisas do jeito dele, e sem se preocupar muito com o resultado. Agora, quando ele tinha Flávio Briatore com ele, que resolvia todas as outras partes que não pista, me parece que o resultado era mais fácil, né? É porque o Flávio ganhava muito com ele também, né? Então o Flávio exigia bastante dele, porque a recíproca do ganho era verdadeira, né? Então era uma situação, o Flávio com todas as coisas, ele sempre cobrou muito do piloto, né? Só que era um momento do Alonso mais jovem, né? Era um momento em que ele tinha também um pouquinho mais de gana de vencer, de ser alguém na Fórmula 1. Hoje praticamente ele não precisa provar nada. Talvez ele ir numa equipe grande, na maneira que o Raikkonen foi, talvez seja a melhor solução, né? Mas eu não sei se o Alonso tem o espírito do Raikkonen, por exemplo, aceitar colaborar com a equipe, aceitar trabalhar para a equipe. Eu acho que o Alonso não tem esse perfil.
E por que, Brunoro, você acha que tem tantos pilotos, ou passaram tantos pilotos na Fórmula 1 com grandes promessas de acontecer, de ser campeão, e não conseguiram os resultados que se esperava? Existe, além do potencial, daquela capacidade do cara como piloto, porque em categorias anteriores a gente observava que eles ganhavam e conseguiam resultados extraordinários, mas chegava na Fórmula 1 a situação era diferente. O que você vivenciou lá, o que você acha que causa essa dificuldade para o cara que aparenta ser bom, que é promessa, mas não vinga? Em primeiro lugar, a pressão. Não sei, eu acho que a Fórmula 1 é impressionante a pressão que tem em cima do piloto. Então, às vezes, essa pressão ele não consegue conduzir, né? Quando ele começa a ganhar muito na categoria de base, ele é muito badalado, as pessoas fazem o que ele quer. Eu sempre digo o seguinte, tem duas diferenças, né? Da Fórmula 1 para outras coisas. A Fórmula 1 não tem o vamos lá que você vai conseguir. Eles põem você em frente ao computador, por que você está freando a 6 metros nessa curva quando você tem que frear a 5? O piloto tem que falar o porquê, não tem essa, não sei o que, tem que falar o porquê. Se ele não falar o porquê, o carro tá legal, ele fala assim, na próxima você vai frear a 5 porque eu quero que freie a 5. Não é assim, vamos lá que você vai conseguir, não tem essa não tem vamos lá, né? Então, essa frieza, às vezes o garoto ele não está habituado a isso, né? A Fórmula 1 é resultado puro. Então, esse é um dos motivos. Segundo é o equipamento. Às vezes ele fica muito tempo patinando numa equipe que não tem um equipamento bom, ele não consegue mostrar alguma coisa a mais, porque aí tem que ser um talento muito forte mesmo, e aí ele vai embora, não consegue realmente por isso. Eu acho que são esses dois motivos. Brunoro, Alessandra Alves, tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Tudo jóia também. Brunoro, você falou aí de pilotos muito bajulados nas categorias de base. A gente tem visto, ou melhor, a gente não tem visto categorias de base revelando novos pilotos no Brasil, que sempre foram uma escola importante no Brasil. Principalmente as categorias que tinham o apoio das montadoras. Com a sua vivência no automobilismo, na Fórmula 1, eu queria que você me falasse primeiro, se você acha que faz muita falta a categoria de monoposto para os jovens pilotos que saem do kart, aí com 16, 17 anos, já começarem numa categoria de monoposto no Brasil. E segundo, por que as montadoras hoje em dia já não se interessam por ter categorias de base para esses pilotos em começo de carreira? Bom, primeiro, o principal problema no Brasil é não ter monoposto. É o principal problema. Toda vez que a gente vai pegar uma categoria monoposto, ela tem que vir por trás de uma montadora. E ela não está a fim de investir nisso. Ela tá muito a fim de investir num carro de turismo dela para ser uma motivação comercial do que o monoposto. Eu acho que isso deveria ser uma situação da confederação. A confederação ajudar a revelar talentos, mas ela não tem dinheiro. A confederação hoje está super problemática. Ou não tem, ou não é mal gerida, não sei o problema que ocorre com a confederação. A monoposto tinha que ser uma categoria importante dentro do Brasil, teria que ser melhor trabalhada, desde o kart, porque o kart também acaba gerando alguns pilotos de ilusão, né? Aquele que o pai tem mais dinheiro para comprar equipamento, às vezes é iludido que o filho ganha, tal, mas não é a real do cara. E a categoria de monoposto é muito importante. E as montadoras, a não ser aquelas que já estão na Fórmula 1, o interesse maior hoje virou comercial. Eles aproveitam mais a situação de desenvolvimento técnico das outras, sem precisar investir muito no setor de preparação de atleta. Confesso que eu adorei a expressão piloto de ilusão. Vou adotar daqui para frente, viu? Acaba sendo uma realidade, porque essa diferença financeira pesa muito nesse momento de que o piloto tem um acesso a equipamentos melhores. Depois, à medida que vai afunilando e que você vai padronizando um pouco mais, aí as diferenças começam a aparecer e muitas carreiras acabam meio natimortas porque não tem condição falta o talento mesmo, né? Mas isso é uma característica que a gente sempre viu acontecer no automobilismo, na Fórmula 1. Às vezes eu ouço alguns detratores de automobilismo falando, hoje em dia é só o dinheiro que conta. Não foi sempre assim? Não é uma característica mais ou menos inerente ao automobilismo? Sim, eu acho que sim. Se você pensar, por exemplo, o maior talento nosso, quem foi? O Ayrton Senna.
ele teve recursos para chegar onde chegou, né? Dificilmente, se ele não tivesse recurso, ele não chegaria nem a mostrar o talento dele, né? É uma o Piquet já não, né, Brunoro? O Piquet já não tinha esse recurso, né? Mas o Piquet tinha um recurso mecânico, né? Sim. O Piquet era um mecânico pilotando, né? Então ele foi numa situação totalmente adversa. Foi até legal você lembrar, Odinei. O Piquet era um mecânico pilotando, né? Era um negócio extremamente diferente, né? Uma coisa que ele chegava lá, ele preparava o carro, ele varava a noite trabalhando o carro junto com os meca, quer dizer, era um cara totalmente diferente que ele se produziu dessa forma, né? Já os outros sempre precisaram ter um recurso para pelo menos chegar numa Fórmula 3 inglesa, que era a melhor categoria da época para revelar para a Fórmula 1, e precisava de recurso, né? E hoje recurso é o que falta muito, principalmente no automobilismo brasileiro, para a gente dar sequência a alguns talentos que a gente possa ter, né? Brunoro, Bernardo aqui falando, tudo bem? Boa tarde mais uma vez. Agora 1h24. O Brasil teve aí algumas iniciativas. O Brasil sempre foi gigantesco, pelo menos ali durante o período, dos títulos mundiais, um período que englobou 19 anos, 72 a 91. Em Fórmula 1 teve mais uma tradição, teve outros grandes pilotos que também passaram pela Fórmula 1. Mas em termos de equipe, a gente tem pouquíssimas iniciativas, né? A gente teve a Copersucar, depois virou Fittipaldi, e o projeto no qual, se eu não me engano, você esteve envolvido, até aquele projeto da Forte Corse, que era uma equipe ítalo-brasileira, tal, enfim. Você vê alguma possibilidade aí de o Brasil no curto prazo? A Petrobras está na Fórmula 1, mas com uma equipe, você vê alguma possibilidade aí no curto, médio prazo de o Brasil entrar, de repente, com uma equipe na Fórmula 1? Sendo realista, nenhuma. Quando eu fui chamado pelo próprio Abílio para dar uma olhada no que estava acontecendo com a Forte Corse, eu que sugeri que terminasse, né? Que com muito menos dinheiro a gente conseguiria colocar o Pedro numa outra equipe com mais tradição, tanto é que a gente colocou no momento de patrocínio mais os testes que o Pedro fez na Ligier, né? Com muito menos dinheiro. Depois eu convivi com a Prost 8 meses dentro da Prost, que o Pedro queria comprar a Prost. Difícil, viu? É muito dinheiro, é uma luta constante de compra de tecnologia, porque não adianta, se você não tiver tecnologia, pode ter o piloto que tiver, você não vai conseguir resultado, então precisa ter tecnologia. E é compra de tecnologia pura, não tem jeito, né? Então, acho muito difícil no Brasil pintar alguma coisa nesse sentido. Acho muito difícil, nem a longo prazo, viu? Posso ser um pessimista, mas eu sou um cara otimista demais da minha vida. Mas nesse sentido, eu não vejo, não consigo enxergar. Ô, Direi, mais uma pergunta aí pro Brunoro? Não, já esclareceu tudo. A pergunta final é quem que ele acha que ganha a corrida amanhã. É o palpite. Tá bacana, não tá? Eu acho que o Vettel ganha. Acho que o Vettel ganha. Não sei como é que foi o treino ontem. Eu tive que sair, não vi nada, né? Mas não sei como é que foi. Como é que foi ontem? Hoje mesmo foi, Brunoro. Vettel ou pole? Vettel pole position. Então, eu não vi nada. Foi só o faro aqui da praia onde eu tô. O cheiro assim, entendeu? Mas... Agora que você falou da praia matou todo mundo de inveja aí, em que praia você tá, hein, Brunoro? Eu tô na Riviera, o Dinei conhece bem. Conheço bem aí, eu faço aula de surf aí, inclusive. Lá no cantinho, Bom, mas você sabe a coincidência? Meu filho tá fazendo isso agora. É mesmo, é? É mesmo. Ali com o Capixaba, lá do lado esquerdo, ali? Meu filho hoje faz 14 anos. Eu tá surfando aí. Legal. O incentive a prática do surf, viu? Não existe surfista chato, é tudo gente boa, porque o surf relaxa de uma forma absurda, viu, Brunoro? É o seguinte, só passando para você os 3 primeiros, o Vettel larga na pole, o Hamilton larga na segunda posição e o Valtteri Bottas em terceiro. Esse é o grid de largada. Legal. E o surf realmente, eu sofro demais com meu filho, porque ele é goleiro, sabe? Então você já viu, né? Então quando ele vem pra cá eu fico mais tranquilo. Entendi. Eu acho que o surfista vai se dar melhor do que um goleiro na carreira esportiva. Eu acho só, tá? Não é uma... Eu também, eu tenho essa leve impressão, mas ele é teimoso que nem o pai, mas tudo bem.
Tá certo, Brunoro, um grande abraço. Agora 1h28. Estivemos aqui com o José Carlos Brunoro, que sabe tudo de marketing esportivo, foi diretor de clubes técnicos de voleibol. Enfim, Brunoro, mais uma vez, nos dando uma aula aqui sobre gestão de carreiras e gestão esportiva. Brunoro, um grande abraço, obrigado pela participação, hein? Tá aí, José Carlos Brunoro falando com a gente ao vivo aqui no Pole Position da Rádio Bandeirantes, a 1h28. Quem também está com a gente lá de Baku, no Azerbaijão, é a Juliane Serrazoli. Não é isso, Ju? Muito boa tarde a você, bem-vinda ao Pole Position. Boa tarde, Bernardo. Cheguei um pouco atrasada aí, porque eu estava ouvindo os pilotos depois da classificação em Baku. Dá para ouvir pela minha voz, que a voz não está 100%, porque está ventando muito aqui e o clima está mudando bastante de dia. Na hora do almoço fica muito quente com o sol e depois vem o vento e o tempo muda. Todos os dias tem sido assim e o vento marcou essa classificação, atrapalhou a vida de muita gente. A gente viu o Kimi Raikkonen, ele via muito para uma pole position com os dois primeiros melhores setores e o vento pegou ele de surpresa e ele acabou errando a volta e o Vettel acabou ficando com a pole. E amanhã ainda tem mais vento, a previsão é de quase 50 km por hora, então a voz é por conta disso, mas também a emoção da corrida deve ser por conta disso também. Bom, Ju, passe então o panorama de como foi esse treino classificatório que você acompanhou em loco, resumidamente, por favor. Bom, o treino foi bastante equilibrado. Na verdade, o que a gente tem aqui é Ferrari, a Red Bull e a Mercedes bastante no mesmo ritmo. Na classificação, a Red Bull ficou um pouco para trás, né? O Verstappen ficou em quarto e o Daniel Ricciardo ficou em quinto, mas a gente sabe que é uma questão de modo de motor, que o motor da Renault ele não é tão potente em classificação, mas em ritmo de corrida as Red Bull devem vir muito fortes. Surpreendeu de certa forma a Mercedes conseguir colocar o Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro, até porque eles tiveram uma sexta-feira, o Hamilton falou hoje, foi desastrosa a sexta-feira, mas eles mudaram muita coisa no acerto do carro. Eu inclusive perguntei para o Bottas em relação a isso, se ele acha que para a corrida também o carro vai estar muito bom. Ele acha que sim. Eu separei algumas sonoras dos pilotos aí. Vamos começar pelo pole position. Sebastian Vettel, ouviu o que ele disse hoje. To be honest, around here I expected first of all to be very close between all of us tomorrow in terms of pace. Second, there's a lot of things that can happen. Safety cars can mix up the whole order multiple times. So, I'll go to sleep early tonight to be ready tomorrow and then we'll see what happens. O Vettel falando justamente isso. Quando eu cheguei aqui eu esperava, primeiro, que ia ficar muito apertado entre nós três, ele fala nós três, a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull, e em segundo eu sabia que estou esperando uma corrida que vai ser muito difícil por causa do safety car. O safety car pode juntar a gente, misturar a gente várias vezes. Então o que eu vou fazer? Vou dormir cedo e vamos ver o que acontece amanhã. Vamos ver agora o que o Lewis Hamilton, segundo colocado, falou. Yeah, well, I just hope it's the way that it's going today, so it's a headwind down the straight, because that may bring us in more into the fight and create an interesting race for us. O Hamilton vem falando do vento, que ele só espera que o vento esteja na mesma direção que esteve hoje. Ele quer dizer o seguinte, empurrando o carro no final da reta, porque ele acha que isso, ele largando em segundo, aumenta a possibilidade dele conseguir alguma ultrapassagem, coloca a Mercedes mais na corrida e deixa a corrida mais interessante para a Mercedes. Para o Valtteri Bottas, eu perguntei justamente a questão, Bottas que larga em terceiro, né? A questão dessa mudança no acerto da Mercedes, se ela é só para classificação ou se ela também é boa para a corrida. Vamos ver o que ele falou. I think it's only going to help race pace. I think we predict it's going to be very close between three teams again. So on this kind of track, it should be an interesting day. O Bottas disse que sim, que ele acha que essas mudanças que eles fizeram também vão ajudar no ritmo de corrida. Também destacou que espera uma corrida muito apertada entre essas três equipes, e com esse tipo de circuito que tem aqui, um circuito que você não pode errar, o muro está muito próximo e é um circuito geralmente um pouco mais rápido do que os outros circuitos de rua. Então, se você perde o carro, você realmente vai para o muro. Então, ele espera uma corrida muito interessante. E por último, Daniel Ricciardo, que ele vai largar em oitavo, em
em quinto, perdão. Ele vem de uma vitória, ele vem embalado. Eu até brinquei com ele e falei, olha, Daniel, ele nunca ganhou uma corrida largando na primeira fila, né? Eu falei, então você está largando na terceira fila, em quinto lugar, então, por enquanto, tudo indo de acordo com os planos para vencer mais uma corrida, né? Vamos ver o que o Ricardo falou. I kind of wish the others didn't put the super soft as well, would have given us more options, but I think we still have a quick enough race car to fight, so I think we're going to do the same strategy tomorrow, but you can overtake if you're faster, and yeah, we'll just try and overtake. O Ricardo aí falando da questão da estratégia. Os 5 primeiros colocados, eles adotaram a mesma estratégia, eles vão largar com o super macio e não o ultra macio como os outros do top 10. E ele falou, eu gostaria, na verdade, que os outros não tivessem escolhido a mesma estratégia que a gente, mas é uma pista em que dá para ultrapassar, então essa vai ser a nossa... É isso que a gente vai poder pensar e fazer para tentar ganhar a corrida. A Red Bull pensando realmente em ganhar a corrida. A gente tem ritmo, então vamos tentar ultrapassar. Quem viu o GP da China há 2 semanas sabe que se tem alguém que sabe ultrapassar na Fórmula 1 é o Daniel Ricciardo. É sim, Ju, agora 1h34. Só passando aqui rapidamente os 6 primeiros. O Vettel larga na pole, o Lewis Hamilton em segundo, o Valtteri Bottas em terceiro lugar, Daniel Ricciardo em quarto, seguido pelo companheiro de equipe dele de Red Bull, o holandês Max Verstappen, e em sexto lugar o Raikkonen, que errou na volta dele de classificação no Q3, não foi, Ju? Ele foi pego de surpresa pelo vento, né? Ele vinha com os 2 primeiros melhores setores do treino, ele vinha para fazer a pole e acabou, o vento pegou ele de lado ali no final da volta dele e era uma curva muito importante, que é a curva logo antes da reta, então ele perdeu muita velocidade na reta e acabou ficando em quinto. Ele tinha errado no Q2 também, então ele não conseguiu fazer a melhor volta dele com o super macio, né? Lembrando que no top 10 você larga com o pneu com o qual você fez o melhor tempo no Q2 e ele não conseguiu fazer o melhor tempo no Q2 dele com o super macio, então ele teve que fazer com o ultra macio, então ele é o único desses do top 6 que tem uma estratégia diferente para a corrida. 1h35, essa é a Juliane Serrazoli, direto de Baku. Esse aqui é o Bom Pole Position na Rádio Bandeirantes. Foco em você, daqui a pouco, prognósticos para o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Azerbaijão. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Câmera. Aqui. Microfones. Confere. Luzes e tripé. Sim. Conforto. Sim. Economia. Tá aqui. Robustez. Para rodar o país todo com a expedição Vozes do Futebol, a Mercedes-Benz escolheu o Atego. Robusto, econômico e confortável, ele é perfeito para qualquer desafio. Vá até o concessionário mais próximo e conheça as condições especiais do Atego. Para saber tudo da expedição, acesse vozesdofutebol.com.br. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. A Fórmula 1 2018 já está eletrizante. Venha ver os melhores pilotos do mundo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Interlagos. Compre já seu ingresso no site oficial gpbrasil.com.br e aproveite o parcelamento. Visite agora gpbrasil.com.br para mais informações. Venha viver essa emoção. Rádio Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia.
E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. De volta aqui com o Pole Position na Rádio Bandeirantes. Sempre bom lembrar, né, Odinei, que amanhã você transmite o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 na Rádio Band News FM, que faz parte aqui do grupo Bandeirantes de rádio, a largada às 9h10 da manhã, não é isso? A transmissão começa às 8h20, é isso, Odinei? Exatamente, 8h20 da manhã já começamos a nossa transmissão pela Band News FM. E aí, o que você pensa? O que vai dar? O Bruno Oro já deu o palpite dele no Vettel. E a Juliane Serrazoli já nos explicou aqui o porquê dessa pole position, o porquê de o Raikkonen não largar ali próximo ao Vettel. Qual é a sua aposta em relação ao resultado da corrida? Vai dar a Red Bull surpreendendo mais uma vez? Red Bull que está ali, claro, faz tempo no bolo das 3 primeiras. Mercedes vai se redimir ou a Ferrari vai continuar dando as cartas na Fórmula 1, hein, Odinei? Eu estou entre Mercedes e Red Bull para ganhar a corrida amanhã, mas entre Bottas e Verstappen, eu estou apostando alto e quero ganhar sozinho. Isso que eu chamo de lado B, viu, Odinei? Alternativos. Tá mais pro C. E aí, Alessandra, sua expectativa para o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Azerbaijão a 1h mais 39 minutos? Uma corrida maluca, provavelmente vai ser. Agora, em termos de resultado, alguma coisa me diz que o Hamilton acordou, o gigante acordou. Eu acho que ele precisa desesperadamente se recolocar. Claro, dá a impressão que a Mercedes está lá no último lugar do grid. Não é o caso, mas inegavelmente perdeu o lugar, perdeu a primazia, a supremacia que tinha na Fórmula 1 nos últimos anos. E eu acho que o Hamilton está muito focado. Eu achei que ele estava realmente muito estimulado a vencer o Sebastian Vettel, considerando que isso é um aspecto psicológico. Do ponto de vista técnico, considerando que essa é a reta mais longa da Fórmula 1 atualmente, isso conta muito em relação à potência de motor, e aí no caso favoreceria as duas, tanto Ferrari quanto Mercedes. Mas eu acho que é um pouco de desejo também de ver o Hamilton ganhar para embolar um pouco mais esse campeonato que já está tão legal e tende a ser tão disputado agora com 3 equipes, pelo menos. Eu ainda estou esperando para ver se essa Red Bull vai realmente engrossar para cima das outras duas durante a corrida. Eu acho que a última corrida foi uma corrida muito extraordinária, no sentido de ser diferente daquilo que a gente costuma esperar, mas eu acho que vai ser muito legal a gente ver 3 corridas disputando vitórias. Como o Hamilton não ganhou ainda, minha aposta vai ser Lewis Hamilton para amanhã. Estamos fazendo essas apostas, Bernardo, sem saber a estratégia e como é que está essa condição de pneus em Baku, que a Juliane podia passar para a gente isso, para a gente até ter um pouquinho mais de possibilidade de acerto aí nos palpites, né? Claro, ela vai passar agora, só lembrando que, de acordo com o palpite aqui da Alessandra Alves, amanhã as arquibancadas do circuito de Baku cantarão no idioma azeri, que é o oficial lá do Azerbaijão. O campeão voltou para Lewis Hamilton. Fala aí, Juliane, fale aí sobre a estratégia das equipes amanhã para a corrida. Nossa, como será esse canto aí, né? O azeri, para quem não sabe, é só você perguntar aí na rua, você tá aí, você pergunta aí para alguém, grava aí. Ele é um primo do turco, né, da língua turca, que aqui foi por muito tempo território do Império Otomano. Mas voltando à corrida, a questão de estratégia básica deve ser simples para as equipes, para esses 5 pilotos, né? Como eu expliquei, o Kimi, ele não conseguiu fazer a melhor volta dele no Q2 com o super macio, então ele larga com o ultra macio, que era uma coisa que as equipes de ponta estavam tentando evitar, porque é um pneu que ele estava dando muito grainy, né, um macarrãozinho que forma no pneu, que é porque aqui está mais frio do que era esperado, e o pneu ultra